Olá, meus irmãos, a paz do nosso Salvador e Rei Messias esteja com todos vocês que creem no Pai. Bom, meus irmãos, resolvi fazer esse vídeo falando a respeito dos nossos inimigos. Bom, meus irmãos, o nosso inimigo ele é espiritual. Entendeu, meus irmãos? Nosso maior inimigo ele é espiritual. É aquele que a gente não consegue enxergar, mas eles nos enxergam. E eles têm como sugestionar, induzir os seres humanos a errarem, a desagradarem o nosso Pai. Entendeu, meus irmãos? Então, gostaria que os irmãos acompanhassem esse estudo para que a gente venha entender que a nossa luta é muito mais do que pensar em fugir tentando salvar a sua vida, tentando salvar a sua carne. Entendeu, meus irmãos? Então, antes eu só gostaria de deixar uma coisa bem clara a respeito do vídeo que eu falei sobre o Apocalipse. Se eu não me engano, sobre a água doce e salgada, que eu falei sobre o livro de Apocalipse, da Bíblia, do Apocalipse da Bíblia, né? Bom, irmãos, em primeiro lugar, eu só queria deixar claro que em nenhum momento eu falei que aquilo era uma mentira. O que eu quis dizer, existe muita verdade, pouca verdade e muita mentira no livro de Apocalipse. Muita coisa é montada e muita coisa, por exemplo, pela árvore se conhece os frutos. A gente sabe que os frutos de Jeová é totalmente o oposto dos frutos que o nosso Pai, através do Messias, nos deixou. Que é misericórdia, acima de tudo amor. É o contrário de Jeová, que é a justiça, mas uma justiça de punir, de destruir aqueles que não obedecem, né, de se vingar. Então, ou seja, o caráter totalmente diferente um do outro. E estão dizendo que eu sou um guia cego, porque eles acreditam que eu estou levando os irmãos ao erro. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara para os irmãos, e é nítido, aquele que já percebeu a natureza de Jeová e a natureza do nosso Pai, sabe do que eu estou falando. Se você for ler o Apocalipse, você vai ver que a maioria das passagens só fala em maldição, em taça de ira, em anjos derramando maldade, destruição, como se fosse tipo um juízo. Os bons são abençoados e os maus são destruídos. Tipo assim, é tipo como se fosse um julgamento aqui na terra. Não é bem assim, meus irmãos. Como eu disse e repito, de uma fonte não se joga água doce, ao mesmo tempo salgada. Então as naturezas são totalmente diferentes, meus irmãos. Só gostaria que os irmãos prestassem atenção, porque o nosso Pai não ia mandar pragas que nem Jeová mandou lá no Egito, porque as pragas que as duas testemunhas têm o poder de mandar são as mesmas pragas que Jeová mandava através de Moisés no Egito. Só não enxerga quem não quer. Entendeu? Que manda fome, o cavaleiro da morte, o cavaleiro da fome, o cavaleiro os 4 cavaleiros do Apocalipse, para ver. Poxa, peraí, você acha que é o nosso Pai que está mandando isso? É só isso, irmão. É só para deixar esclarecido que tem irmãos que estão fazendo vídeo aí e estão acusando.
né, estão se unindo a um grupo aí, estão se levantando contra a minha pessoa, contra o que eu penso e o que eu acredito, entendeu, meus irmãos? E na verdade eu aprendo a cada dia. Se você quer saber, cada vídeo que eu faço, eu agradeço muito ao Pai, que tem alguns irmãos que já estão num estágio muito mais avançado do que eu espiritualmente. Então, quando eu faço meus vídeos, eles estão sempre me ajudando de alguma maneira, mandando mensagens, me corrigindo, me mostrando mais da verdade. Então eu tenho muito que agradecer a esses irmãos, porque a cada dia eu estou aprendendo mais e mais. Para aqueles que pensam que da onde eu tiro tudo isso, eu tenho, graças ao Pai, eu tenho muitos irmãos que estão num estágio espiritual muito mais avançados que eu e me ajudam, né? Me orientando, e eu consigo cada vez mais seguir o caminho do Pai, porque Ele vai revelando através desses irmãos, através do entendimento, de buscar a verdade, entendeu, meus irmãos? Então é isso. Então vamos lá, Efésios 6, capítulo 10 até 18. Vamos lá. Armadura do cristão. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Pai e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura do Pai, que o Pai dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Poxa, meus irmãos, muito forte isso aqui, né? Eu vou ler mais uma vez esse versículo 12, para os irmãos entenderem que a nossa luta é totalmente espiritual, meus irmãos. Os inimigos a gente não vê, e a gente só vence esses inimigos quando a gente busca o Pai, busca a sabedoria, o conhecimento, busca um novo nascimento, a renúncia, entendeu, meus irmãos? Aí sim a gente fica protegido espiritualmente de todo o mal. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, olha que forte, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Ou seja, espíritos que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Então, se esse mundo é de escuridão, será que ele é do nosso Pai? Será que foi nosso Pai que criou esse mundo de escuridão? Por isso, peguem agora a armadura que o Pai lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, ou seja, se fortalecendo espiritualmente, porque as lutas vão vir quando você descobre a verdade, e você se fortalecendo, quando o mal se levantar contra você, eles não, olha lá, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar as boas notícias de paz. Olha que lindo, esse versículo também fala uma característica do nosso Pai. E calcem como sapatos a prontidão para anunciar as boas notícias de paz e não de destruição, meus irmãos. Não esse evangelho que estão pregando aí de destruição, dizendo que é o nosso Pai que quer se vingar, que o nosso Pai veio fazer justiça para os escolhidos. Para com isso, meus irmãos. Nosso Pai é misericórdia. A graça é de graça, mas também a pessoa tem que querer a salvação, né, meus irmãos? Tem muitos irmãos que não querem. E vamos lá. E calcem como e levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra do Pai como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isto orando
ao Pai pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito do Pai. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo do Pai. Bom, irmãos, fica bem claro que a nossa luta é espiritual, né, meus irmãos? Que a nossa luta é uma luta, de uma certa maneira, ela é desleal. Porque a gente não enxerga o nosso inimigo espiritual, mas ele nos enxerga. E como vencemos esse inimigo? Como deixamos de ser escravo desse inimigo? Quando passamos a fazer aquilo que o Pai verdadeiro nos ensinou. Amar ao Pai, amar ao próximo, procurar andar nos caminhos que o Messias andou, pegando como exemplo o caráter, o caráter do Messias, o caráter do nosso Salvador, todas as características dele. Temos que procurar imitar e copiar. E não copiar, meus irmãos, para alguns irmãos, não para todos, que estão com uma mania de copiar uma pessoa de um vídeo. Até os trejeitos as pessoas estão copiando os vídeos de outros irmãos aí, e em vez de copiar o Messias, seguir o Messias, não, estão seguindo a homens. Estão acreditando que essa pessoa tem uma ligação muito forte com o nosso Pai. E meus irmãos, olha, o reino do Pai é totalmente espiritual. E não esse evangelho carnal que estão pregando, meus irmãos. Tá bom? Aquilo que eu sempre falo, aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida pelo Messias, esse achá-la-á. Então tá cheio de irmão aí que tá falando. Eu quero ver, meus irmãos. Eu acho que os irmãos têm que pesquisar, procurar a verdade, parar de ir pela cabeça dos outros. Sabe, meus irmãos? Vou falar e vou repetir mais uma vez, é impossível, meus irmãos, que o nosso Pai venha trazer a destruição, porque o nosso Pai é completamente amor. Tá bom, meus irmãos? A paz do Messias esteja com todos vocês que creem no Pai.